Olá, sejam muito bem-vindos. Acompanhe agora a entrevista da Comissão Eleitoral com a juíza de direito Vanessa Matheus, candidata à presidência da MB pela chapa Combatividade, Coragem e União. Esta é uma oportunidade para conhecer as propostas e ideias que compõem o projeto da nova diretoria da associação no triênio 2026 a 2028. A entrevista será conduzida pelo presidente da Comissão Eleitoral, desembargador Roberval Casemiro Bellinati, primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e ex-presidente do TRE-DF. Vanessa Matheus é juíza de direito no estado de São Paulo desde o ano 2000. Ao longo da carreira, construiu uma trajetória marcada pelo compromisso com a justiça e pela força do associativismo. Foi pioneira na instalação do primeiro juizado especial de violência doméstica e familiar em São Paulo. E ela fez história ao se tornar a primeira mulher eleita e reeleita presidente da APAMAGE em seus 70 anos de existência. Mestre em Direito, Justiça e Impacto na Economia pelo Centro de Estudos de Direito Econômico e Social e professora da Fundação Armando Álvares Penteado. Sua trajetória é marcada pela dedicação, pelo diálogo e pela defesa incondicional da magistratura brasileira. Meu nome é Vanessa Matheus, sou magistrada há 25 anos. Tomei posse no Tribunal de Justiça de São Paulo no ano 2000, mesmo ano em que ingressei no associativismo. Na minha associação, exerci o cargo de diretora financeira, de vice-presidente, até assumir a presidência por 2 mandatos consecutivos. Fui a primeira mulher a assumir a presidência da APAMAGES, Associação Paulista de Magistrados. Nos últimos 3 anos, eu exerço o cargo de coordenadora da Justiça Estadual na gestão do Frederico Mendes Júnior frente à AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros. Com ele, caminhei por esse Brasil inteiro, conheci quase todos os estados da federação, todos os ramos da justiça, encontrei desafios inimagináveis enfrentados pelos colegas, encontrei magistraturas muito diferentes pelo Brasil inteiro, encontrei colegas valorosos construindo essa magistratura tão produtiva, tão ética, da qual a gente tanto se orgulha. Essa gestão do Frederico tem sido uma gestão muito vitoriosa, tem sido uma gestão de conquistas efetivas, de soluções concretas, tem sido uma gestão que tem partido do magistrado e chegado no magistrado, tem tido o magistrado como centro do seu debate, tem aumentado exponencialmente o número de magistrados filiados a demonstrar que tem ouvido o que o nosso associado quer da sua associação. Graças a essa escuta atenta, graças a essa escuta dos associados, nós conseguimos uma composição, uma união da magistratura toda em torno de um projeto comum. Projeto esse ao qual nós pretendemos dar continuidade. Pretendemos também avançar, baseando a nossa próxima gestão em 5 pilares. O primeiro deles é a valorização da magistratura, a valorização do subsídio do magistrado, porque sem ele, sem uma remuneração digna, não se exerce uma magistratura altiva e com dignidade, não se recrutam os melhores quadros. O segundo pilar é a equiparação entre os ativos e os aposentados, porque nós não podemos deixar para trás as pessoas que construíram essa estrada pela qual nós caminhamos hoje com tanto orgulho. O terceiro pilar é a segurança dos magistrados. Não é possível garantir o exercício de uma magistratura independente, firme e altiva, sem que os magistrados estejam seguros para exercer a sua missão. O quarto pilar é a democratização na gestão dos tribunais, é a modernização na gestão dos tribunais com a oitiva da base, inclusive nas questões relativas à gestão orçamentária. E o quinto pilar é uma conversa transparente com a sociedade, para que a sociedade entenda que a magistratura não é uma abstração, mas sim um exercício do poder do Estado na transformação da vida das pessoas e na solução dos conflitos. Eu não tenho ilusão de que esse vai ser um caminho fácil, vai ser um caminho cheio de desafios. Os desafios se apresentam todos os dias, por meio de ataques à magistratura, projetos de lei diuturnamente apresentados que visam mexer nas nossas prerrogativas, ataques da imprensa, ataques da opinião pública, discussões sobre o exercício da magistratura que nos atingem diariamente. Eu sei que eu vou caminhar ao lado de juízes muito valorosos e que nós vamos enfrentar esses desafios com muita altivez, com muita ética, com muita firmeza e com muita dignidade.
A nossa magistratura, a magistratura que nós queremos, não vai se dar na construção de ruídos, mas sim de uma escuta atenta, paciente, firme, na apresentação de soluções concretas e de respostas à sociedade e aos nossos magistrados filiados. Eu sou Vanessa Mateus e convido você a caminharmos juntos, porque a história da magistratura não se escreve sozinha. Ela se escreve a cada conquista, a cada decisão, a cada passo que vamos dar juntos. Quanto à honra, doutora Vanessa Mateus, estar aqui na MP, em Brasília, para entrevistar Vossa Excelência, para o Brasil conhecer mais de perto as suas propostas de trabalho. Parabéns. Vou falar você, então, vou deixar o Vossa Excelência lá para o tribunal. Você tem vocação para a política, para ser líder, para representar a magistratura. Eu vejo aqui no seu currículo que você já foi, olha só, já foi tesoureira no biênio 2014-2015 da APAMages, segunda vice-presidente no biênio 2016-2017, primeira vice-presidente no biênio 2018-2019 e presidente por 2 mandatos, 2020-2021 e 2022-2023. Atualmente ocupa o cargo de coordenadora da Justiça Estadual da AMB, na gestão do grande presidente Frederico Mendes Júnior. Parabéns para a AMB, para o Fred, que convidou você para disputar essa eleição. Você tem competência para ser porta-voz da magistratura brasileira e vai nos representar muito bem. Eu, para quem não me conhece, eu sou o desembargador Roberval Bellinati, presidente da Comissão Eleitoral Geral da AMB, pela 7ª vez. Com a graça de Deus, pela 7ª vez, tive a honra de receber mais esse convite. E eu quero aqui, doutora Vanessa, agradecer. Eu recebi ontem esse boletim seu aqui, ó. Recebi pelo correio, na minha casa. Um jornalzinho aqui maravilhoso sobre a Magistratura Unida, sobre as suas propostas de trabalho. E eu quero, nessa 7ª vez que estou aqui na AMB, agradecer ao desembargador Rodrigo Colasso, que foi o primeiro que me convidou para trabalhar como presidente da Comissão Eleitoral da AMB, ao Mozart Valadares também, em seguida ele me convidou, ao Calandra aí de São Paulo, que foi pessoalmente me convidar no Tribunal de Justiça do DF, o João Ricardo, do Rio Grande do Sul, que foi presidente, também me convidou, o Jaime Martins, a Renata Geu e agora o Fred. Então, eu só posso agradecer a Deus, agradecer a generosidade de toda a diretoria da AMB. Então, para mim é uma alegria, uma satisfação, uma honra participar desse momento histórico aqui na AMB. Então, eu cumprimento a Vanessa e dizer que nós estamos felizes com sua candidatura. Você é tão forte, tão vocacionada, que ninguém mais quis concorrer. A AMB está unida, a magistratura está unida. Então, nós somos felizes com a sua representação, pelo seu sim, pela sua disponibilidade. Você está se colocando à disposição para continuar defendendo a magistratura brasileira. Então, só podemos registrar aqui nossa gratidão. Quero agradecer, doutora Vanessa, aos demais membros da Comissão Eleitoral, ao Pedro de Araújo e Yogitai Neto, ele está em audiência nesse momento, registra também o seu grande abraço, a doutora Cíntia Silveira Carvalho, que é juíza aqui do Distrito Federal, ao Marcelon, aí em Pernambuco, nosso membro também da Comissão Eleitoral, que está acompanhando lá de Pernambuco, ao Leonardo Stancioli, em Curitiba. Ele está com julgamento nesse momento, mas está acompanhando esse movimento aqui da AMB e torcendo pela sua entrevista aqui. Então, os cumprimentos a todos os membros da Comissão Eleitoral. Quero cumprimentar o jornalista Jonatas Emanuel da Silva, que está aqui do meu lado, grande jornalista aqui da AMB, aos membros da Comissão Eleitoral Interna, dessa Comissão Interna da AMB, a Shirley Costa Monteiro da Silva, a Flaviana, Carolina, Alessandra, Anderson, Ana Luísa,
Riviane, Vivian, Giovana Jardel Brito. Então, são servidores, são funcionários anônimos que trabalham muito, não aparece, mas nós registramos aqui o valoroso trabalho que eles prestam aqui à MB. Quero também cumprimentar, pedindo licença à doutora Vanessa, os demais membros da comissão, aos demais membros da chapa Combatividade, Coragem e União, que é uma chapa já vitoriosa. Nós até consultamos a assessoria jurídica aqui da MB, da Comissão Eleitoral, que havia uma dúvida, me fizeram um questionamento, fizeram a seguinte pergunta, doutora Vanessa. Quantos votos a doutora Vanessa vai precisar para ser eleita presidente da MB? Daí a assessoria jurídica estudou e apresentou a seguinte resposta: apenas um voto válido. Um voto válido, segundo o parecer jurídico, será suficiente para declarar a doutora Vanessa presidente da AMB para a próxima gestão. Então, apenas um voto, porque a dúvida que havia é se precisava de metade mais um dos votos para poder ser declarada eleita. Aí a assessoria jurídica falou, não, basta apenas um voto, que é candidata única, chapa única. Então, Vossa Excelência, minha querida Vanessa, já está eleita presidente, não é mesmo? Se Deus quiser. Então, eu quero cumprimentar os demais membros da chapa, o Alexandre José Gonçalves Treneto, o Carlos Alberto Martins Filho, Cristiano Vilhalba Flores, a Deise Older Silva Martins, a Eunice Bittencourt, Felipe Augusto Magalhães Calvete, o Gustavo Adolfo Pereira, o Líbio Araújo Moura. Quero cumprimentar também da chapa Marcel Ferreira dos Santos, Marcelo Pesolati, Mário José Esbalqueiro Júnior, Rosemary das Graças do Couto e também a Patrícia Machado Carrijo, da Justiça Estadual, o Anderson Furlan, da Justiça Federal, Bruno José Peruso, da Justiça do Trabalho, Fábio Duarte Fernandes, da Justiça Militar, Pedro Calbi, em nome dos aposentados, representando os aposentados, do Conselho Fiscal, a Fabiola, o Hélio Pinto, Luiz Márcio, Mariane Jose, Tiago Brandão de Almeida. Então, são os companheiros de chapa, da chapa Combatividade, Coragem e União, que estão assumindo esse compromisso histórico. Eleitos vão representar os 14 mil, não apenas os 14 mil magistrados associados, mas vão representar toda a magistratura brasileira. Vão brigar, vão lutar pelas nossas prerrogativas, pelos nossos deveres e direitos. Então, parabéns a todos que aceitaram fazer parte dessa chapa, que não temos dúvida, vai dar continuidade ao trabalho excelente que já vem sendo realizado pelo Fred. Quero lembrar também a todos que nos acompanham que as eleições vão começar agora, segunda-feira, dia 10 de novembro. 10 de novembro, nós vamos realizar aqui na sede da MB em Brasília a solenidade da 0ª. A equipe técnica do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal vai estar aqui para acionar a 0ª. Vai ser emitida uma certidão declarando nenhum voto na urna. Aí o presidente da Comissão Eleitoral, sou eu, vou declarar. Declaro a abertura das eleições. E essas eleições que vão receber os votos pela internet nos dias 10, agora, segunda-feira, a partir das 8 horas da manhã, dia 11 e dia 12, quem quiser votar pela internet. Dia 12 até as 8 horas da noite, horário de Brasília. Então, os magistrados vão poder votar nos dias 10, 11 e 12 pela internet. A maioria já recebeu a senha no seu e-mail cadastrado aqui na MB. E nos dias 13 e 14, quem não quiser votar pela internet, poderá mandar sua carta com a cédula pelo correio. Essa carta vai chegar à sede da Associação Estadual. Lá na Associação Estadual, uma comissão já está composta, ela é que vai fazer a apuração desses votos que chegarem
pelo correio. Esses votos pelo correio vão poder chegar até o dia 14, às 18 horas, na sede das associações. O magistrado que quiser visitar a sede de sua associação para votar, ele vai poder votar na sede da associação nos dias 13 e 14, no horário de expediente normal, horário de Brasília. Então, nós temos várias oportunidades para o voto e fazemos já, doutora Vanessa, um apelo para que todos os magistrados do Brasil votem, não deixem de votar, porque nós queremos uma diretoria forte, prestigiada, uma diretoria que seja estimulada pelo apoio de todos os magistrados. E nós sabemos que quanto mais votos, mais estímulo para todos que vão trabalhar pela Associação dos Magistrados Brasileiros. Bem, eu estou com as suas propostas de trabalho. No final das perguntas que nós vamos formular, eu vou fazer um resumo aqui para você, alguns tópicos, eu vou indagar também sobre essas propostas de trabalho, porque todo mundo quer saber as propostas que vão ser executadas, defendidas, que estão sendo pensadas pela diretoria que vai assumir. Então, vamos dar início a algumas perguntas e depois vamos entrar nessa seara das propostas. Então, a primeira pergunta que eu faço aqui à doutora Vanessa. Gostaria que a senhora contasse um pouco sobre a construção da sua trajetória na magistratura e no associativismo. Eu já destaquei o seu talento, a sua vocação, a sua missão de vida para defender a magistratura. Mas eu gostaria que a senhora respondesse. Como vai, desembargador Bellinati, o nosso jornalista Jonatas? É um prazer estar aqui com vocês. O desembargador é muito gentil, as palavras que o senhor falou sobre mim refletem muito mais sobre o seu olhar do que sobre as minhas características. Não é à toa que todos os presidentes nos últimos 20 anos querem o senhor na comissão eleitoral. O senhor, além de ser uma pessoa gentilíssima, o senhor conduz essas eleições com muita paixão. Eu acho que o associativismo, na verdade, é movido por... Ele é conduzido por pessoas muito... que têm um amor muito grande pela magistratura, pelo associativismo, por essa construção de pontes, pelo poder judiciário. Cada um de nós dá muito de si, dá muito amor por essa carreira. E o senhor faz isso na comissão eleitoral. O senhor se dedica, o senhor se empenha, o senhor é gentil, o senhor está sempre de prontidão. Isso, para nós, é uma alegria. Saber que a eleição vai ser conduzida pelo senhor e por essa junta eleitoral é uma tranquilidade imensa. Então, muito obrigada por aceitar o convite do Frederico, muito obrigada pelas palavras, muito obrigada por essa oportunidade de conversar que nós temos hoje. Eu lamento estar online, eu lamento não estar presente, mas eu acho que, apesar de ser chapa única, ou talvez por ser chapa única, eu fiz questão de andar no maior número de estados que eu consegui. Serão 17 estados em aproximadamente 22 dias, numa tentativa de chegar mais próximo de todos os colegas e mostrar que a gente não é por ser chapa única que a gente prescinde dessa movimentação, prescinde desse engajamento dos colegas. A gente entende que essa votação expressiva nos dá legitimidade. Quando a gente comparece perante o nosso interlocutor, comparece perante o Congresso Nacional, perante o Poder Executivo, perante o STF, o STJ, o CNJ, carregando milhares de votos, a gente mostra que não é uma candidatura única porque não houve interesse, é uma candidatura única porque a magistratura está coesa, a magistratura está unida em torno de um propósito. Quem acompanha o movimento associativo sabe que a ausência de disputa, na verdade, é fruto de uma composição que foi feita entre os diversos pretendentes a esse cargo. O objetivo era não fragilizar a magistratura. A gente entende que as nossas discussões, elas têm que se dar, eventuais divergências, eventuais visões diferentes do associativismo, ela tem que se dar internamente, entre nós. E para o público externo, nós vamos sair unidos, nós vamos sair coesos. E é assim que está caminhando a magistratura hoje.
Então, essa chapa única me traz muita responsabilidade e, por não ignorá-la, eu tenho tentado andar em todos os estados possíveis. E hoje eu estou aqui em Rondônia, na terra da Fabiola, que o senhor mencionou o nome dela como membro do Conselho Fiscal, é um dos membros da nossa chapa. Estou aqui em Porto Velho, tivemos uma agenda intensa hoje e agora vim para cá, para a sede dessa associação linda que eles têm aqui, a Ameron, para fazer essa entrevista com o senhor. Então, sinto não estar aí e poder lhe dar um abraço pessoalmente, mas é uma alegria estar aqui na sua presença para essa conversa, que é muito mais uma conversa, né, do que uma entrevista, efetivamente. Eu quero agradecer aos colegas que vão se dispor a assistir essa entrevista, que vão acompanhar e vão conhecer um pouco mais das nossas propostas. E quero agradecer também à equipe de Minas Gerais, ao Nelson Messias, ao Orion, o jornalista Orion, que nos ajudou nesse material que o senhor mostrou, que acabou de chegar. A gente acha que essa é uma forma de chegar na casa dos colegas todos, porque são mais de 15 mil, são mais de 14 mil associados. A gente não vai conseguir chegar a cada um dos colegas, então a gente preparou esse material com muito carinho para que os colegas conheçam toda a nossa chapa, todas as nossas propostas, os nossos apoios e a nossa intenção aqui para os próximos 3 anos. Quanto à minha trajetória, que foi a pergunta que o senhor me fez, de fato, o senhor me falou. O senhor falou no começo. Eu tenho 25 anos de magistratura, eu tenho 50 de idade, 25 anos de magistratura. Então, é um ano muito significativo que eu cheguei na metade da minha caminhada sendo juíza. 25 anos, eu entrei com 25 anos de idade. No associativismo, como associada, estou desde que eu entrei, desde o primeiro dia eu sou associada da Pamages. Mas entrei para o movimento associativo pelas mãos do Jaime Martins de Oliveira Neto, que o senhor mencionou, que o convidou também para a comissão. Jaime me convidou para ser tesoureira na chapa dele, fizemos uma campanha em 2013, e desde então peguei amor e entendi que o associativismo é capaz de propiciar esse lugar da magistratura em que nós estamos hoje, um lugar de um protagonismo muito importante, um lugar de exercício do poder estatal, um lugar de soberania, um lugar de independência, um lugar de autonomia. Desde então, 2014, quando tomei posse como tesoureira na Pamages, nunca mais saí da liderança associativa. Fui diretora financeira por 2 anos, depois fui vice-presidente por 2 biênios, o primeiro na eleição do Jaime, depois sucedido pelo Silde, e depois vice do Fernando Bartoletti, presidentes muito significativos aqui em São Paulo, a quem devo muito do aprendizado. E em 2020 me candidatei à presidência da Pamages, que nunca havia sido ocupado por uma outra mulher na história da associação, que já contava com quase 70 anos, e presidi a Pamages em 2 biênios, de 2020 a 2022, depois de 2022 até 2024. Logo em seguida, vim para a MB como coordenadora da Justiça Estadual. E fiz questão de andar por esse Brasil inteiro. Onde tinha uma pauta, eu lá estava. Onde tinha uma questão relevante, eu lá estava. Onde tinha uma comemoração de um colega, eu lá estava. E isso me permitiu conhecer a magistratura muito de perto, sabe, desembargador Bellinati? Porque a gente fala muito em magistratura una, e a gente quer uma magistratura una. A gente quer uma magistratura com prerrogativas bem defendidas, uma remuneração digna, a gente quer uma magistratura conquistando os mesmos direitos, mas a gente não pode deixar de conhecer as peculiaridades de cada estado desse Brasil, de cada justiça desse Brasil. Cada um tem os seus problemas, as suas questões, as suas dificuldades, os seus erros, os seus acertos. Então, eu acho que a grande importância é a gente trabalhar uma magistratura una, mas sem esquecer das peculiaridades de cada magistratura. E caminhando pelo Brasil, eu vi a importância disso, a importância de se andar, de se conhecer, de tratar e de trazer essas informações aqui para os nossos interlocutores no Brasil e pelo resto do país. Então, coloquei meu nome à disposição desse grupo muito coeso que o Fred construiu, desse grupo muito forte, coloquei meu nome à disposição dos colegas. Meu nome foi escolhido para essa sucessão, foi uma composição muito madura, em que a gente trouxe nomes muito valorosos do Brasil inteiro.
e estou aqui com o coração cheio de responsabilidade e de alegria por esse voto de confiança que recebi dos colegas para continuar trilhando esse caminho. Muito bem, doutora Vanessa. Agora mais uma pergunta. Gostaria que a senhora falasse um pouco mais da motivação aí. O que motivou a senhora a enfrentar mais essa batalha de vida aí? Porque ser presidente da IMB vai exigir muito mais da senhora. Vai exigir de mim, do meu marido, dos meus filhos, que vão ser privados da minha presença. E eu falava ontem em Belo Horizonte, ontem eu estive em Belo Horizonte, eu falava isso. A liderança associativa, ela não traz nenhum ganho financeiro para nenhum de nós. A gente está aqui, eu acho que todos nós somos imbuídos de uma motivação, que é um amor por essa carreira que a gente construiu. Eu tenho plena consciência que foi a magistratura que me deu o que eu tenho hoje. Eu devo muito a essa carreira. E ver essa carreira sendo construída de maneira... E eu tenho plena consciência de que cada um de nós é responsável por essa construção do que a gente tem aqui hoje. Ninguém construiu isso sozinho. Ninguém construiu a relevância do Poder Judiciário, a relevância da associação da IMB sozinho. Cada um de nós foi responsável pela colocação de um tijolo nesse prédio, que se mostrou muito forte. E construir, colaborar para esse fortalecimento do Poder Judiciário, dessa carreira que a gente tanto ama, desse poder que a gente, por quem a gente tem, pelo qual a gente tem tanto respeito, é isso que nos traz até aqui, não é nenhum outro motivo. Essa sensação de pertencimento, pertencer a esse poder judiciário que a gente entende tão imprescindível para a democracia, para o Estado democrático de direito. A gente sabe que é importante manter esse fortalecimento do poder judiciário. E é esse amor pelo poder judiciário que move, e aí eu posso falar não só a mim, mas todos os colegas que compõem esse grupo que está se apresentando aqui na IMB. Então, a gente vem com a nossa melhor intenção, com a nossa melhor energia, com a nossa grande boa vontade de fazer as coisas darem certo, pelo amor com a carreira que a gente construiu e a qual a gente pretende pertencer por muitos anos ainda. E essa sensação de pertencimento que a gente vive é o que a gente quer despertar em toda a carreira, nos nossos magistrados, nos nossos associados e nos juízes que chegam. E a gente acredita que tem a colaborar, que vai construir, vai colocar mais um tijolo nessa fortaleza que a gente tem construído ao longo dos anos. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco mais da IMB. Como é que a IMB pode mudar a política na defesa da magistratura? Qual seria o papel da IMB, a importância da IMB, o tamanho, a relevância da IMB? Desembargador, hoje a IMB, eu acho que ninguém duvida do papel que a IMB exerce hoje na construção da política para o Poder Judiciário. Hoje é muito difícil que haja uma resolução do CNJ com repercussão para a magistratura em que a IMB não participe na discussão. É muito difícil que haja um projeto de lei no Congresso Nacional que a gente não acompanhe. A gente tem 3 assessorias parlamentares. A gente acompanha desde os projetos que dizem respeito à nossa carreira, como os projetos que dizem respeito às matérias que a gente aplica no dia a dia, no nosso julgamento. Hoje, a IMB é a maior demandante no Supremo Tribunal Federal. Não tem um processo que atinja a magistratura que a IMB não participe. Os colegas hão de convir que isso é muito grandioso, isso demanda uma equipe muito grande, isso gera reflexos muito importantes na magistratura. E isso não se constrói da noite para o dia. Isso não acontece porque a gente escreveu um estatuto e disse que a gente vai participar de todas as discussões importantes para o Poder Judiciário no país. Não é assim, ninguém determinou isso. Isso acontece por conta desses homens e mulheres que construíram essa história hoje até aqui. Então, a participação de cada um dos presidentes ao longo dessa história, cada presidente é o presidente do seu tempo. Cada um enfrentou dificuldades diferentes, circunstâncias diferentes, interlocução com lideranças diferentes, mais fáceis, mais difíceis, mais propícias, menos propícias. E isso trouxe a IMB a esse patamar que a IMB tem hoje, que a IMB que se enxerga hoje no cenário nacional.
Então, é esse papel que a AMB vai continuar exercendo, um papel de ator relevante na discussão de todas as pautas que dizem respeito à magistratura. E vai fazer isso com muita qualidade técnica, porque nossa diretoria, nossos prestadores de serviço, nossos contratados fazem isso com muita qualidade técnica e muita responsabilidade, e muita ciência de qual é o papel que a gente ocupa nessa jornada. Muito bem, parabéns pela resposta. Agora, a sua opinião sobre a chapa única, 14 mil associados. Nós já tivemos eleições com 4 chapas, 3 chapas, 2 chapas, e agora, na vez da senhora, chapa única. Isso significa realmente união ou significa o quê, na sua opinião? Eu não tenho dúvida que isso é um senso de responsabilidade da magistratura de união em torno do projeto. Eu não tenho nenhuma vaidade em achar que essa união foi feita em torno do meu nome pessoal. Essa união foi feita em torno de um projeto. Eu não tenho a menor dúvida que essa gestão muito exitosa que o Frederico desenvolve ao longo dos últimos 3 anos, esse projeto vitorioso que o Frederico desenvolveu, ele gerou uma união em torno dessa caminhada. Eu não tenho a menor ilusão de que nós estamos reunidos em torno de uma proposta, em torno de um projeto, e não em torno de um nome de uma pessoa física. O Frederico, eu acho que eu falei agora há pouco que cada presidente foi o presidente do seu tempo, cada presidente foi o presidente que enfrentou circunstâncias diferentes. Não adianta a gente julgar gestões com a visão de mundo que a gente tem hoje, dentro do contexto que a gente está inserido hoje. Então, cada presidente foi o presidente do seu tempo. Mas eu acho que o Frederico teve o grande mérito de encontrar o tom que o associado queria para o associativismo. Nós trouxemos essa gestão do Frederico, trouxe quase 3 mil associados para dentro do quadro associativo. Isso é muito importante, isso é muito relevante, isso é muita gente. Isso significa que o associado falou, é nessa toada que eu gostaria que a AMB caminhasse. Esse é o tom que a gente pode aperfeiçoar sempre. Tudo pode ser aperfeiçoado. A gente pode inovar? Pode. A gente pode trazer novos projetos? Deve. Agora, o tom foi encontrado. É uma gestão que partiu do magistrado para chegar no magistrado. Teve o magistrado como ponto de partida e ponto de chegada. Teve a magistratura, o fortalecimento da magistratura, e sem esquecer que a magistratura é feita pelo magistrado como seu foco principal. Esse foi o foco principal. A AMB trabalha em diversas pautas. A gente tem a Secretaria das Mulheres, a gente tem a Secretaria da Diversidade Racial, a gente tem a Secretaria da Infância e Juventude, os juizados especiais, processo penal, execução penal, os fóruns empresariais, fóruns de execução penal. A gente se importa com muitas pautas, mas a gente não perdeu de vista em nenhum momento que o nosso foco da associação é o magistrado e, por meio dele, o fortalecimento do Poder Judiciário. É isso que a gente pretende continuar a fazer e em torno deste projeto que a magistratura se uniu coesa, para demonstrar que é isso que a magistratura quer que siga. Então, o recado da magistratura foi muito claro. A gente quer a continuidade desse projeto, com novas ideias, com inovação, com novos projetos, mas a continuidade desse foco que foi trilhado nessa última gestão. E é isso que a gente pretende fazer, é nesse caminho que a gente pretende trilhar. Muito bem, vamos fazer mais aqui uma pergunta sobre os avanços aqui da AMB. A AMB conquistou avanços importantes, como a permuta e a equiparação entre a magistratura e o Ministério Público. Quais devem ser as próximas bandeiras que a nova diretoria, encabeçada por Vossa Excelência, pretende defender nos âmbitos institucional e legislativo? Uma pergunta importante, muito importante. É isso, a gente teve conquistas muito importantes nos últimos 3 anos. Não tenho a menor dúvida de que o magistrado hoje é um magistrado numa situação muito mais confortável, muito mais
ah, muito mais adequada à sua profissão, à sua dedicação do que a gente se encontrava há 3 anos. Essas conquistas foram muito importantes, a resolução da simetria tornou óbvio algo que já era constitucionalmente previsto, mas ela tornou explícito, ela colocou um norte nas nossas ações, na nossa pauta aí no CNJ. A gente contou com a compreensão indubitável do ministro Barroso, do ministro Salomão e do ministro Mauro Campbell, nossos 2 corregedores e nosso presidente nos últimos 2 anos. A gente contou com a compreensão deles de em que patamar deveria estar a remuneração da magistratura, o reconhecimento da magistratura, o reconhecimento da função do magistrado. Isso foi conquistado junto ao CNJ, junto ao olhar desse poder, desse órgão fiscalizador que nós temos, esse órgão a quem cabe zelar pela boa prestação jurisdicional, mas nós entendemos que isso deve ser solidificado. O fato de nós termos vivenciado tantas conquistas nos últimos 3 anos não significa que elas estão seguras. Não passa uma semana sem que haja uma tentativa de derrubar as conquistas da magistratura, a remuneração da magistratura, as prerrogativas da magistratura, que a gente não cansa de dizer, não são prerrogativas do magistrado, são prerrogativas da sociedade. É muito importante que a sociedade tenha juízes livres, juízes altivos, juízes independentes, juízes autônomos. E todas as semanas tem uma ação ajuizada no STF, tem um procedimento ajuizado no CNJ, tem uma PEC proposta na Câmara dos Deputados, tem um PL proposto no Senado que visa derrubar as conquistas da magistratura. Então, eu acho que o grande desafio dessa gestão é solidificar tudo isso que foi conquistado nos últimos anos, transformar isso em pautas efetivas e mais, transformar isso em remuneração efetiva. Porque hoje a gente vive um fosso remuneratório entre os magistrados em exercício e os magistrados aposentados. E isso não pode acontecer. Isso enfraquece os nossos magistrados, enfraquece os magistrados aposentados e é muito prejudicial à carreira também. Todos nós vamos nos aposentar. Então, isso é muito prejudicial à carreira, porque hoje ninguém pode se dar o luxo de se aposentar e perder 40%, 45% da sua remuneração mensal. Então, é importante para toda a carreira que a gente diminua essa diferença remuneratória entre magistrados em exercício e magistrados aposentados. Parabéns pela resposta. Temos aqui mais uma pergunta da Comissão Eleitoral, doutora Vanessa. O diálogo com o Congresso Nacional tem sido fundamental para os avanços da magistratura. Quais estratégias a senhora pretende adotar para fortalecer essa relação, especialmente em pautas sensíveis que envolvem a independência do judiciário e a valorização da carreira? A gente tem 3 pautas, desembargador Bellinati, que são pautas muito, muito importantes para a MB e para a magistratura. A gente tem a pauta do reajuste de subsídio, porque a gente entende que uma forma de você subjugar um outro poder, subjugar uma carreira, é fazer com que ela perca o seu poder de compra. Então, basta que você mantenha os vencimentos congelados no tempo para que você diminua uma carreira, para você diminua o poder de uma instituição. Então, o reajuste do subsídio, eu falo reajuste efetivo, não falo recomposições parciais que visam só diminuir a defasagem. Então, o reajuste é muito importante, o reajuste efetivo do subsídio é muito importante. O VTM, que é a valorização do tempo de magistratura, é uma reestruturação muito importante da carreira, porque hoje a gente tem um magistrado substituto ganhando muito bem, e a gente quer que ele ganhe muito bem, porque a gente quer recrutar os melhores quadros para a magistratura, então a gente precisa que o magistrado substituto ganhe muito bem, mas ele não pode ganhar o dobro de um magistrado que tem 40 anos de serviço e decide se aposentar hoje. Tem algo disfuncional nessa estrutura dessa carreira, em que você vai piorando a sua remuneração ao longo do tempo.
Então, nós entendemos que o VTM é importante para a reestruturação da carreira e nós entendemos que é necessário ter um olhar sobre a contribuição previdenciária, que ela precisa diminuir ao longo dos anos, quando o magistrado mais precisa dos seus vencimentos, ele precisa ir diminuindo gradativamente o valor da sua contribuição previdenciária. Todas essas pautas dependem do Congresso. E eu acho que é uma obrigação de um líder associativo manter o diálogo aberto. A liderança associativa, o principal papel da liderança associativa é a construção de pontes. A gente briga quando precisa brigar, a gente combate quando precisa combater, mas o nosso papel principal é a construção de pontes. E é dessa forma que a gente precisa conduzir o diálogo com o Congresso Nacional. Já faço isso há quase 10 anos, seja como vice-presidente, seja como presidente, seja como coordenadora da Justiça Estadual. Há 10 anos eu compareço ao Congresso, tenho essa interlocução com os deputados e agora pretendo fazer isso auxiliada pelos meus colegas, pelos presidentes de associação. E isso é muito importante que seja dito também, desembargador Bellinati, porque a AMB, na verdade, ela é o fio condutor que atua junto dos presidentes de associação, porque são eles que estão no Congresso. Quando a gente quer conversar com um senador de Alagoas, é importante, ele vai me ouvir, eu não tenho dúvida, mas é importante que o presidente da Associação de Alagoas esteja ao meu lado, que o presidente do Tribunal de Alagoas esteja ao meu lado, é importante que ele esteja em constante diálogo com as lideranças do estado dele, da mesma forma com a liderança da Paraíba, da mesma forma com a liderança do Rio Grande do Norte, daqui de Rondônia. Então, o que a gente pretende fazer é amplificar esse diálogo, manter esse diálogo constante e trazer conosco sempre os presidentes de associação para a interlocução com os parlamentares dos seus estados. Muito bem. Mais uma pergunta da Comissão Eleitoral. O programa Diálogos da Magistratura deu visibilidade, na última gestão, ao papel social de juízes e juízas em todo o Brasil. A senhora pretende dar continuidade a iniciativas como essa? Há um novo programa que deve marcar a sua gestão como uma ampliação da campanha Magistratura Mais? Diálogos foi um programa inovador e importantíssimo. Eu acho que a gente pode dizer que é um dos principais programas da gestão do Frederico. Nós caminhamos o Brasil inteiro, acompanhados do presidente do CNJ e do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, fomos quase todos os estados, faltou um pouquinho para ouvir os juízes de primeiro grau. Então, o presidente do CNJ, que é quem conduz as políticas institucionais para o Brasil inteiro, se dispôs a ouvir o magistrado que fica lá na base, o magistrado que fica lá na ponta. E dessa escuta saíram medidas efetivas. Várias questões foram trazidas ao ministro Barroso no programa Diálogos e foram colocadas em prática pela sua equipe, pela sua gestão, que, aliás, faço aqui um registro da grande participação da chefe de gabinete Leila Mascarenhas, da secretária do CNJ, a Adriana Cruz, juíza federal, e do Frederico Montedoni, secretário de projetos, também juiz federal do Rio de Janeiro, que foram essenciais na construção dessas políticas. Agora a gente tem um novo presidente, em quem a gente deposita nossa confiança, nossa esperança, nosso desejo de um diálogo dessa forma, mas ainda precisamos conversar sobre qual vai ser o projeto que ele pretende levar a cabo. De nossa parte, Magistratura Mais, que o senhor mencionou na sua pergunta, eu tenho muita alegria de ter feito parte desse pontapé inicial da comissão que instituiu esse programa, que é um programa que pretende levar para a sociedade informações sobre como a magistratura trabalha. A gente já tentou, quem está ouvindo essa entrevista vai falar assim, mas a gente já tentou isso muitas vezes. É verdade, a gente já tentou isso muitas vezes. Só que a gente precisa continuar tentando, a gente precisa que a sociedade entenda qual é o papel. Se a gente quer que a sociedade defenda as nossas pautas, a gente precisa que a sociedade entenda qual é o papel que a gente exerce. E a gente conversou com alguns profissionais de marketing, de imprensa,
para entender o que faz com que uma matéria chegue no interlocutor. A gente precisa saber comunicar, a gente precisa saber levar a nossa pauta. E a gente entendeu que a gente precisa trazer histórias reais. As pessoas não querem ler um texto, não querem ver o papel, não querem ver mais do mesmo. Elas querem ver histórias reais de como o impacto é causado, de como a transformação na vida das pessoas é operada. E a gente tem feito isso, a gente trouxe uma matéria linda. A primeira matéria foi sobre as enchentes no Rio Grande do Sul, de que forma a magistratura estadual, trabalhista e federal trabalhou para transformar a vida das pessoas, para resgatar a dignidade das pessoas. A matéria foi para uma grande rede, gerou interesse, despertou interesse na população. Agora estamos terminando uma matéria sobre a atuação do magistrado na Amazônia. Vamos trazer pautas sobre violência doméstica, sobre infância, sobre adoção, sobre crimes, sobre combate à criminalidade, e tentar fazer um diálogo transparente e aberto com a sociedade para ampliar essa nossa comunicação e trazer a sociedade para a defesa das nossas pautas. Muito bem. A senhora já disse que vai dar continuidade ao trabalho que vem sendo realizado pelo atual presidente, o Frederico, e sua diretoria. Mas nessa continuidade, significa que vai haver alguma mudança na IMB ou vai continuar apenas a sequência desse trabalho? A ideia, como a gente falou, é manter um norte, manter um foco de trabalho. É isso que a gente quer fazer. A gente quer manter o tom que a gente entende que essa gestão encontrou. Qual é a prioridade da associação? A prioridade da associação é o magistrado, é o seu associado, é o fortalecimento do Poder Judiciário por meio do fortalecimento do magistrado. Mas é lógico que a gente chega com projetos novos, com ideias novas, querendo aperfeiçoar o que foi feito até agora, querendo inovar. A gente tem um foco agora, que foi um foco que eu tive na gestão da APAMAGES e eu quero trazer aqui para a IMB, que é o foco no aperfeiçoamento acadêmico do magistrado, que assim deseja se aperfeiçoar, porque a gente percebeu que o magistrado estava fora da discussão acadêmica, estava fora dos bancos das universidades, estava fora da doutrina. A gente estava formando os estudantes de direito, então estavam sendo formados exclusivamente por advogados e promotores e não mais por juízes, porque os juízes estão o tempo todo cumprindo prazos, cumprindo metas, baixando processos, acompanhando CNJ, acompanhando metas, e a gente não conseguia qualificar esse magistrado, um magistrado que efetivamente queria participar da discussão acadêmica. Então, o nosso foco é fazer programas de pós-graduação, mestrado e doutorado voltados para a atuação jurisdicional. Vamos falar sobre a gratuidade, sobre estrutura, sobre custo do Poder Judiciário, sobre eficiência da justiça, do Poder Judiciário, para facilitar a pesquisa do magistrado e colocar o magistrado, até porque o magistrado só pode ter uma outra fonte de renda, que é o magistério. Então, permitir ao magistrado que quer fazer isso, que encontre tempo, meios, condições favoráveis para fazer essa produção. Então, isso é só um exemplo do que a gente pretende fazer. A gente vem com novas ideias, tem uma equipe imensa trabalhando conosco. O senhor leu o nome dos membros da chapa, só na chapa são 22 pessoas, fora a diretoria, que é quase uma centena de pessoas. Então, são pessoas que estão dispostas a trazer ideias novas, programas inovadores como esse, para a gente seguir nesse caminho, cujo foco a gente encontrou. Eu queria que a senhora também esclarecesse sobre a composição da sua chapa. No jornalzinho que eu recebi, um jornal maravilhoso, hein? Parabéns. Aqui nós temos as propostas de trabalho. Para quem ainda não abriu o envelope em casa, maravilhoso. Parabéns mesmo. Aqui fala de tudo. Mas a sua chapa, aqui fala que tem gente do Brasil todo na chapa, né? O Brasil todo está protegido aí pelos membros da chapa. Queria que você falasse um pouquinho sobre a composição da chapa. O Brasil todo, desembargador, todas as regiões. A gente só não consegue colocar todos os estados, porque é um número maior de estados do que de membros da chapa. Mas a gente tem a Justiça Federal, a Justiça Trabalhista, diversos membros da Justiça Estadual, todas as regiões do país, uma diversidade imensa. Procuramos fortalecer o Norte, fortalecer o Nordeste, fortalecer o Centro-Oeste,
É uma chapa muito madura, de uma composição muito madura e de pessoas que querem o bem da magistratura, querem o bem do Poder Judiciário e estão muito dispostas a trabalhar para isso. A gente tem colegas valorosos que já estavam na gestão e continuam agora conosco. A gente tem colegas que chegam para a gestão, que chegam para somar, e a gente tem colegas que estavam na chapa e agora saem da chapa, mas continuam na diretoria. Então, o associativismo é feito de agregar pessoas, a gente traz as pessoas para dentro. Então, essa chapa é uma construção disso, é uma coesão de magistratura, uma coesão de pessoas que, porventura, até pensam diferente, mas trazem o seu pensamento para se complementar e sair engrandecidos aqui nessa defesa do Poder Judiciário. Muito bem. Nós estamos com as suas propostas de campanha também. Propostas maravilhosas. Nós temos aqui vários itens com respostas rápidas para nós encerrarmos nossa entrevista. Eu gostaria que Vossa Excelência falasse um pouquinho sobre cada item que eu vou destacar. Valorização da magistratura. Respostas rápidas. Foi uma das primeiras respostas aqui que eu dei, que é entender que a magistratura dignamente remunerada, estruturada, com boas condições de prestação jurisdicional, é o que torna o Poder Judiciário mais forte. A sociedade espera de nós um Poder Judiciário eficiente, um Poder Judiciário que preste boa jurisdição. E isso não se faz com magistrados desmotivados, mal estruturados, com gabinetes sem estrutura, com remuneração defasada. Isso é o que a gente pensa como valorização do magistrado. Sobre política institucional, aqui do seu programa. Pode responder. Relacionamento com os demais poderes. A gente não constrói nada sozinho, a gente depende dos demais poderes e das demais instituições para essa caminhada. A gente depende dessa conversa com o CNJ, a gente depende do reconhecimento que o STF tem das nossas demandas, a gente depende do nosso relacionamento com o Congresso Nacional, com o Poder Executivo, e a gente pretende fazer isso de forma muito eficiente, muito transparente e muito consistente. Sobre democratização interna. Essa é uma das principais pautas da MB e eu acho que todo programa tem que repetir essa pauta. A gente precisa que o magistrado de primeiro grau, o magistrado que está na linha de frente, participe da gestão do tribunal. Hoje nós não temos eleição direta, que é uma pauta da MB, é sempre uma pauta da MB. Nós não temos eleição direta, mas ainda assim nós entendemos que é importantíssima a participação do magistrado de primeiro grau nas gestões dos tribunais. De que forma? Participação em todas as comissões, participação inclusive na gestão orçamentária do tribunal, participação da associação em todas as discussões do tribunal, transparência nos processos administrativos para que eles possam ser acompanhados pelos juízes e pelas associações. Direitos e prerrogativas. Teremos eu estou vendo aqui, tem um programa grande sobre direitos e prerrogativas. Resumir esse programa aí. É isso, direitos e prerrogativas, eu acho que conversa um pouco com a questão da valorização do magistrado. Direitos e prerrogativas, a gente entende, e é importante que isso não saia do nosso discurso, não são prerrogativas do juiz, não são prerrogativas da pessoa física. Nenhuma prerrogativa da magistratura é construída para tornar o juiz uma pessoa confortavelmente estabelecida. Todas as prerrogativas da magistratura são construídas para garantir que a sociedade tenha juízes independentes, porque sem juízes independentes a gente não tem um Estado democrático de direito. Então a gente precisa entender que a defesa da magistratura, das prerrogativas da magistratura, são uma defesa das prerrogativas de independência que a sociedade precisa. Então, quando a gente defende a vitaliciedade, a inamovibilidade, a soberania, a segurança da magistratura, a gente está defendendo uma sociedade livre, uma sociedade que tem magistrados capazes de assegurar o Estado democrático de direito. Para melhorar a política associativa. Trazer os novos juízes, demonstrar aos novos juízes a importância do associativismo.
Nada se construiu ao longo dos últimos anos que não tivesse a participação associativa. Todas as políticas que foram construídas, todos os direitos que foram reconhecidos passaram pela associação, pelo associativismo. E é muito importante que a gente continue a trazer os novos, os jovens juízes para o associativismo, fomentar novas lideranças para que a gente continue tendo pessoas mobilizadas a garantir esse fortalecimento do Poder Judiciário. Em defesa dos aposentados e pensionistas. Elo fraco da nossa corrente hoje, como a gente falou ali no começo dessa entrevista. Defesa dos aposentados e pensionistas passa necessariamente pela construção junto ao parlamento de uma política remuneratória justa, de uma reestruturação da carreira por meio do VTM e de um olhar por essa contribuição previdenciária exagerada que hoje é arcada pelos aposentados. Eles são o elo fraco da nossa corrente, são o elo que depende hoje de uma atuação associativa mais cuidadosa e dedicada e que coloque a sua energia nesses pilares. Doutora Vanessa, eu estou vendo agora o item sobre segurança de magistrados. Quais são as propostas da senhora? Eu quero só, desembargador, antes de falar de segurança dos magistrados, voltar um pouco na questão dos aposentados e pensionistas, porque eu acho que tem uma coisa importante a ser dita. Hoje, a gente tem duas magistraturas dentro da magistratura. A gente tem a magistratura que tem paridade e integralidade e contribui para isso, porque é bom que se diga que isso não é privilégio nenhum. Quem tem paridade e integralidade contribui para essa paridade e paridade na mesma proporção. E uma magistratura que não tem paridade e integralidade. Vai se aposentar com o teto do INSS. Muitas vezes por opção, porque migrou para esse teto do INSS. E é importante porque hoje essa paridade e integralidade, ela é falsa, ela é fake. Ela está só no papel, porque hoje a gente tem esse fosso remuneratório. Então é importante que a gente tenha, para esses magistrados que conquistaram paridade e integralidade, pelo menos que essa previsão constitucional seja respeitada. Agora, quanto à segurança dos magistrados, a AMB trabalhou intensamente na construção de um projeto que era a caracterização da magistratura como atividade de risco. Foi um projeto que foi fruto de muito diálogo com o Congresso. O projeto foi apresentado, foi votado nas duas casas e sofreu um veto muito importante na presidência da República. A presidência da República vetou o coração do nosso projeto, que era justamente o que caracterizava a magistratura como atividade de risco. A gente pretende focar, voltar esse diálogo, tentar derrubar esse veto para que a gente tenha uma facilidade. Esse projeto não tem gasto, não tem custo para o Estado. O que a gente pretende é que haja um olhar do poder público para a situação que os magistrados vivem hoje. Nós temos mais de uma centena de magistrados efetivamente ameaçados. Quando a gente fala efetivamente ameaçado, não é com medo de ameaça, é efetivamente ameaças constatadas pelos serviços de inteligência que localizaram movimentos efetivos para ataque a magistrados. Isso não pode. Nós já tivemos 3 magistrados assassinados. Isso não pode continuar como uma espada na cabeça dos nossos juízes que precisam ser independentes para julgar. Então, o que a gente pretende é sensibilizar os parlamentares de que esse projeto visa apenas facilitar a adoção de procedimentos para a proteção desses magistrados. E sobre o aperfeiçoamento do judiciário? Estou vendo aqui, ela tem várias propostas. O aperfeiçoamento ele se dá em diversos campos. A gente quer falar em aperfeiçoamento acadêmico, a gente quer falar em fortalecimento do Poder Judiciário, a gente quer falar em independência e a gente quer falar em magistrado livre para julgar. São vários. O aperfeiçoamento do Poder Judiciário ele passa por várias medidas, por várias propostas, por vários ramos, e eu acho que a gente falou sobre todas elas ao longo dessa entrevista. E sobre os pilares de gestão, nós concluímos aqui esses pontos principais dessa proposta de trabalho. Os pilares dessa gestão vão ser a valorização do magistrado, a continuidade do foco na valorização do magistrado, e quando a gente fala valorização, a gente não fala só em estrutura e remuneratória, embora ela seja muito importante,
A gente fala em estrutura de trabalho, estrutura de prestação de serviço, tranquilidade para trabalhar. Aposentados e pensionistas, diminuir esse fluxo remuneratório que a gente tem entre aposentados e pensionistas. Segurança dos magistrados é um dos pilares. A gente não tem um magistrado independente se ele não estiver ciente de que ele tem segurança para exercer o seu mistério. Transparência no diálogo com a sociedade, um diálogo constante com a imprensa e com a sociedade para mostrar quem nós somos. E democratização na gestão dos tribunais, garantindo que os presidentes de associação e os juízes de primeiro grau participem das gestões dos tribunais, das comissões, das discussões, das resoluções, de tudo aquilo que afeta a magistratura. Esses são os 5 pilares principais que a gente espera colocar em prática. Para concluirmos nossa entrevista, eu passo a palavra à doutora Vanessa para suas considerações finais para o seu pedido de voto. Você vai fazer, você está pedindo o voto, né? Então, para as suas considerações finais, vamos lá. Não percebi o tempo passar, espero que quem tenha acompanhado até aqui também não tenha sentido esse tempo passar, porque conversar com o desembargador Bellinati é sempre uma alegria, mas o que a gente quer pedir aqui, primeiro agradecer os colegas que dispuseram do seu tempo para nos ouvir, mas principalmente pedir para os colegas votarem. As cartas, talvez postadas agora, não cheguem mais a tempo nas associações. Então, a gente pede, mesmo para quem já postou carta, que vote eletronicamente dos dias 10 a 12, 10, 11 e 12. Nenhum voto vai ser computado 2 vezes. Eu falei isso outro dia num estado e falaram assim, mas a gente vai votar 2 vezes? Não, ninguém vai votar 2 vezes. A gente tem um sistema de votação que assim que o voto eletrônico chega, a carta, se chegou à associação, é descartada e é computado só o voto eletrônico. Então, a gente pede, não tem problema, mande a carta, mas cheque seu e-mail, veja se chegou um e-mail. O remetente não é a AMB, o remetente é o TRE do Distrito Federal, TRE-DF. Esse e-mail vai chegar com um link e uma senha. É só copiar essa senha, entrar nesse link e votar na nossa chapa, dos dias 10 a 12 agora de novembro. E quem não votou online tem mais uma única chance, que é a votação presencial na sede da associação, nos dias 13 e 14 de novembro, que aí a gente vai ter urnas nas associações regionais e aqui na sede da AMB em Brasília. Peço que os magistrados votem, se importem com esse projeto, se importem com esse processo e tragam legitimidade à interlocução dessa chapa junto às demais instituições. E agradeço, por fim, a equipe da AMB, na pessoa do desembargador Roberval Bellinati e do Jonatas, nosso jornalista, que conduziram essa entrevista de forma tão leve, de forma tão eficiente, mas tão gostosa de assistir. Obrigada, desembargador. Obrigada, João. Parabéns pela belíssima entrevista, pela belíssima proposta de trabalho. Essa proposta maravilhosa, eu já pedi para a Shirley colocar no site da AMB para que as pessoas tomem conhecimento do que a nova diretoria pretende fazer. A nova diretoria que vai assumir em dezembro. Então, que Deus seja louvado, doutora Vanessa, pela sua disponibilidade, por estar se colocando mais uma vez a serviço da magistratura brasileira, de todos os magistrados do país. Confiamos que Vossa Excelência vai fazer um excelente trabalho, cumprindo a missão que recebeu de Deus em favor da nossa sociedade, pela pacificação social através da magistratura. Então, que Deus seja louvado, parabéns. Segunda-feira estaremos aqui às 8 horas da manhã para declararmos aberta a eleição para a escolha dos novos dirigentes da diretoria da AMB para os próximos 3 anos. E às 8 horas da manhã, como eu disse, o TRE, a equipe vai estar aqui para emitir a certidão de zerésima. Então, essa certidão vai declarar, vai reconhecer que não existe nenhum voto. A partir desse momento, todos já poderão começar a votar pela internet. Como a senhora disse, nós teremos 3 dias para votarmos pela internet. Podemos votar até o dia 14 por cédula, mandando nossa correspondência pelo correio.
Essa correspondência vai chegar à sede das associações, todas elas já têm sua comissão eleitoral da MB local, e no final do dia 14, às 18 horas, começaremos a fazer a apuração dos votos, com a presença de todos os membros da comissão eleitoral e também dos membros de sua chapa. Parabéns mais uma vez, felicidades, sucesso. Confiamos em Deus que vai dar tudo certo. Muito obrigado. Amém. E agradecemos também ao jornalista Jonatas Emanuel da Silva, que está aqui do meu lado, orientando, participando desse momento histórico. A sua entrevista vai ficar no site da MB, à disposição de todo o Brasil, para que todos os magistrados tomem conhecimento de suas propostas, do trabalho que a nova diretoria pretende realizar em favor da magistratura. Parabéns, obrigado. Obrigada.